Numa altura em que a eutanásia volta a estar na ordem do dia, entrevistamos a diretora da Unidade de Cuidados Paliativos e Continuados do Hospital da Luz e também deputada pelo CDS-PP, doutora Isabel Galriça Neto. Antes de mais, obrigada pela disponibilidade para nos receber. Relativamente ao tema da eutanásia, e agora já ao fim de alguns dias de debate e discussão, entendo que ainda há muita confusão de conceitos. As pessoas ainda não têm totalmente a noção daquilo que se está a falar quando estamos a falar de eutanásia. Entendo uma coisa, este debate tem que existir e tem que ser esclarecedor para ajudar as pessoas efetivamente a terem informações claras sobre o tema. E quando se pretendem juntar eufemismos, distorções como morte assistida, morte digna, isso é muito confuso para as pessoas, porque estejamos ou não interessados e queiramos ou não a eutanásia, todos nós queremos uma morte digna, serena, uma morte com assistência. Portanto, nós temos efetivamente que nos cingir ao tema ou à expressão eutanásia, que é de facto o termo correto para designar a morte provocada por outra pessoa, a pedido de uma pessoa doente em sofrimento dito intolerável, e portanto nós estamos a falar de um ato que corresponde a matar, a tirar a vida a alguém. Tem que ser feito a pedido dessa pessoa. Se não for assim, estamos a falar de homicídio. São coisas completamente diferentes. E portanto é preciso as pessoas terem a noção de que de facto estamos a falar de um ato radical e com uma consequência irreversível, que é a morte. Porquê é que hoje estamos a falar disto? Estamos a falar disto porque efetivamente continuam a existir ou vão existindo cada vez mais doentes crónicos e pessoas com doenças que não se curam e eventualmente, se não tiverem a assistência devida, essas pessoas podem estar em sofrimento grave. Agora, por outro lado, também falamos porque há quem ache que existe um direito a podermos acabar com a nossa vida. E da sua perspectiva, esse direito existe ou não? Não, aliás, é uma falácia, é mais um equívoco neste debate. Portanto, a morte é uma inevitabilidade, não é um direito. Quer dizer, nenhum de nós tem direito a morrer, porque nós temos direito a viver, a viver. Na nossa Constituição, e aproveito para fazer aqui uma clarificação, há quem diga que este é um debate religioso. Eu nunca reneguei a minha perspectiva religiosa, a minha fé e as minhas crenças, mas sou a primeira a ter que clarificar que mal seria se fossem só as pessoas com religião a defender a vida. Portanto, a defesa da vida é um valor central na nossa sociedade, na nossa Constituição, onde se diz que o direito à vida é inviolável. A nossa Constituição não tem nada de confessional, de religioso, portanto, nós temos o direito à vida e temos o direito a ter as melhores condições de vida quando estamos numa situação de doença grave. O que tem que ficar claro é: ninguém é a favor dos doentes estarem numa situação de sofrimento intolerável. Ninguém pretende isso para os doentes. Ninguém pretende que se resignem, que achem que é normal estar em grande sofrimento. E não é, até porque nós hoje temos uma resposta técnica, que são os cuidados paliativos e que intervêm ativamente neste sofrimento. Qual é o problema? O problema é que ainda há muitas razões, a começar pelo desconhecimento que um grande número de portugueses têm do que são efetivamente os cuidados paliativos. E o que são efetivamente? Os cuidados paliativos são cuidados de saúde rigorosos, prestados por equipas devidamente especializadas para pessoas que têm doenças graves e ou incuráveis, avançadas e irreversíveis. O certo é que estes cuidados de saúde, por um lado, não são conhecidos da maioria dos portugueses. Se não são conhecidos, como é que eles os vão pedir? Por outro lado, muitos dos profissionais de saúde não têm preparação para lidar com estas situações. E, portanto, ainda ocorre uma grande lacuna na formação dos profissionais de saúde naquilo que diz respeito aos cuidados paliativos. Ora, se as pessoas não conhecem, se os profissionais não têm informação, de facto é premente e urgente
que haja maior investimento para fazer chegar aos portugueses que precisam, para fazer chegar estes cuidados. A nível daquilo que possa vir a ser o resultado de um possível referendo, considera que a nível da opinião, neste caso das pessoas, não de quem está a colocar o debate na agenda política, mas a nível das pessoas, e no sentido de tomarem uma decisão sobre um possível referendo, essa realidade poderia influenciar essas pessoas? Claro que sim, porque repare, o que nós estamos aqui a dizer é que o tema é complexo, exige que seja explicado às pessoas e que elas queiram receber essa explicação e, de facto, atender a diferentes variáveis. O que acontece é, neste momento, muita gente poderá estar a tomar uma determinada opção com base em dois factos. Achando que os seus familiares não têm que estar em sofrimento dito intolerável e que não têm que fazer mais tratamentos e que é por via de estarem a prolongar-lhes a vida com determinado tipo de tratamentos que eles acham que a vida dos familiares poderia ter que ser encurtada. Eu chamo aqui a atenção de várias coisas. Primeiro, achar que um familiar deve ter a sua vida encurtada ou mesmo retirada não é eutanásia, é homicídio. Quem pede a eutanásia é o próprio. Agora, é preciso ter a noção de que, neste caso que eu estava a frisar, o fundamental é que as pessoas não sejam mantidas vivas à custa de um sofrimento intolerável de medidas que lhes prolonguem a vida. Dentro da linha de esclarecimento do debate, aquilo que nós estamos a falar é de obstinação ou encarniçamento terapêutico. Ora, a obstinação ou encarniçamento terapêutico, nenhum médico está obrigado a praticá-la. E às vezes os familiares dos doentes, no seu próprio sofrimento e dificuldade em encarar a incurabilidade e a morte, acham que é o que se deve fazer aos seus familiares, esquecendo que com isso não estão a resolver o problema da doença, estão sim a gerar maior sofrimento. Ainda estamos em fase de discussão, nem se sabe ainda se vamos a referendo ou não. Tem algum receio que esta matéria possa ser legislada sem efetivamente haver esse debate na sociedade e ser uma decisão tomada? Eu tenho esse receio, mas acredito, ou melhor, acho que as pessoas têm que entender que nós estamos a falar de um tema complexo, delicado e que tem que ser amplamente debatido. Isso não se faz na voragem de dias ou semanas e exige uma reflexão ponderada e um debate alargado a toda a sociedade. A toda a sociedade. Nomeadamente porque, como nós dissemos no princípio, nós estamos a partir de uma situação enviesada. Discutir agora, precipitar a aprovação de uma lei da eutanásia quando 80% dos portugueses não têm cuidados paliativos, é empurrar esses 80% de portugueses para uma pretensa solução que não é um tratamento, é matar alguém, porque eles não têm direito a cuidados paliativos. Portanto, eu acho que as pessoas que estão a debater esta matéria são pessoas inteligentes e não querem ser desonestas. Seria uma profunda desonestidade querer dar passos à frente, ignorando que existe este contexto. Estamos todos preocupados, e isto é verdade, todos os que são a favor e que são contra a eutanásia, estamos preocupados com pessoas em sofrimento em fim de vida. Há aqui grandes diferenças. Os que são contra a eutanásia dizem que há tratamentos médicos que fazem com que as pessoas não estejam em sofrimento intolerável. As pessoas que estão doentes, com doenças graves e em fim de vida. Os que são a favor da eutanásia dizem que o que é preciso é acabar com a vida dessas pessoas. Não lhes retiram o sofrimento, retiram-lhes a vida. É preciso dizer isto. Não lhes retiram o sofrimento, retiram-lhes a vida. E não há cá eufemismos que possam dar volta a isto. E, portanto, para todos os efeitos, há que investir na formação dos profissionais. Essa é que é a verdadeira solução para esta questão do sofrimento com o qual todos estamos preocupados. Investir na formação dos médicos, dos profissionais de saúde que tratam estes doentes. Investir na informação da sociedade, que passa a ser uma sociedade com elementos mais ativos na discussão das suas doenças, dos tratamentos que fazem, uma sociedade que possa fazer mais testamentos vitais.
ter opinião sobre aquilo que pretende e que não pretende sobre o fim de vida. Uma sociedade que esteja informada sobre as opções de tratamento para as doenças incuráveis. Este é o grande investimento que nós temos a fazer. Obrigada, doutora Isabel, pela disponibilidade para esta entrevista. Num tema longe de reunir consensos ficam as declarações da doutora Isabel Neto, especialista em cuidados paliativos, que trouxe a sua perspectiva a um tema que ainda necessita de amplo debate e esclarecimento na sociedade.